Muito bem, estamos de volta com o Design Centro. Depois de 6 meses organizando a casa, a gente está muito feliz em poder estar oficialmente estreando nessa nova fase do DC. A gente pensou e repensou bastante sobre o nosso papel, sobre os nossos objetivos na comunidade de profissionais do design, né? O que resultou em algumas novidades que a gente já publicou, inclusive, num artigo intitulado O que é o Design Centro Agora, lá no nosso canal, no Medium, né, que a gente já inaugurou. E a gente vai comentar um pouco também sobre essas novidades aqui e agora. E eu tô aqui, claro, com o meu querido de sempre, Iago, se manifeste. É isso aí, Thiago, super empolgado com esse retorno da gente e já começa anunciando nossa terceira integrante aqui, Marina Meirelles, que vai se unir ao nosso time Design Centro, ajudando a gente com a parte de edição de texto. Marina que é jornalista de formação e hoje trabalha como content designer, e então vocês vão ver a carinha dela muitas vezes aí nas nossas publicações no Medium, ela que vai ajudar a gente a transcrever nossas entrevistas agora lá para o nosso canal de texto. É isso, Marina é uma designer, é uma jornalista talentosíssima e ela também marca, né, essa nova fase do Design Centro, que é a de cada vez a gente quer que mais pessoas venham fazer parte, né, da nossa equipe, tanto na curadoria quanto na edição dos nossos conteúdos. E o Design Centro que sempre teve esse objetivo muito claro, né, que é o de construir pontes entre profissionais de referência na área de UX e as demais pessoas que fazem parte da nossa comunidade, né? A gente seguiu nesse propósito ao longo de 10 episódios, que estão todos disponíveis nas principais plataformas de podcast, mas a gente percebeu também que para poder seguir melhorando, era necessário que a gente expandisse, né, os nossos formatos de conteúdo para poder conseguir abordar tanto os outros debates quanto outras pessoas nas nossas publicações, né? Então, por isso, a gente está voltando com algumas novidades. Pois é, a partir de agora a ideia é que a gente consiga publicar as entrevistas também em formato de texto lá no nosso Medium. Assim, tanto quem não costuma ouvir podcast pode continuar acompanhando a nossa publicação, como ela também vai ficar mais acessível como um todo. A ideia também é ter novas séries editoriais com indicações de pessoas e outros conteúdos variados relacionados aí ao nosso contexto de design. E a gente também quer ter espaço para artigos livres, onde a gente vai convidar, né, outros designers da comunidade para trazerem suas reflexões no formato de texto e publicarem sobre o nosso guarda-chuva do Design Centro. E o Design Centro é isso, né? Ele é feito da comunidade para a comunidade. Então a gente também quer ter mais editores e curadores, como tu falasse, para trazer essas diferentes visões de mundo frente às nossas publicações, né? E por último, porém não menos importante, a gente também quer estar mais presente e promovendo mais ações nas nossas redes sociais e aumentando essa troca que a gente tem com vocês, que são o nosso público. É isso, e também a gente mudou um pouco do nosso direcionamento, assim, né, uma mudança sutil, de que inicialmente a gente teve o propósito de conversar apenas com designers pernambucanos, né, por a gente entender que ainda há uma centralização muito grande nas discussões sobre design, numa perspectiva global nos Estados Unidos e na Europa, né, e numa perspectiva nacional muito nos eixos sul e sudeste, né, especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então sempre são pessoas muito vindo dessa bolha, que sempre estão em evidência, e a nossa intenção não é de maneira alguma ignorar as vozes já consolidadas nessas esferas, né, muito pelo contrário, mas a gente quer também incluir designers, né, que são vindo de outros lugares que ainda são periféricos nesse mapa, né? Principalmente o Nordeste, que é um lugar em que a gente já conseguiu provar, a gente já conseguiu ver o quanto que é um celeiro, né, de profissionais de excelência, não só para o Brasil, quanto para o mundo. Né? Então, nessa nova temporada, a gente vai manter o foco em designers, né, pernambucanos, mas também designers de outros lugares do Brasil, né, que vocês vão ver que vai estar aqui presente com a gente para poder também fazer esse mapeamento, né, trazer pessoas de outros lugares que ainda são periféricos nesse cenário do design. Então é isso, e para abrir agora as portas dessa nova fase, né, a gente começa conversando hoje com uma designer incrível, que é a Rayana Veríssimo, Product Designer Manager na GitLab. Rayana que tem uma trajetória super interessante, é uma pessoa que transitou aí entre a parte de design e de código de maneira fluida, né? E não é à toa que ela está no GitLab hoje, então vamos pro episódio, chama aí o Dev para sentar do ladinho e aproveita esse papo que foi muito massa. É isso aí, vamos lá. E a primeira entrevistada dessa nova fase do DC, a gente foi buscar lá em Amsterdã, na Holanda, Rayana Veríssimo, que hoje vai conversar aqui com a gente nessa entrevista de número 11. Rayana, seja muito, muito bem-vinda ao Design Centro. Obrigada pelo convite, pela honra de conversar com vocês. Tô muito feliz. A gente é que agradece.
Rayana, eu vou começar, como de costume, né, pedindo para que tu se apresente para todo mundo que tá ouvindo a gente, e logo depois tu pode começar falando sobre como é que foi o começo dessa tua trajetória no design, né? Como surgiu essa vontade, quais foram os caminhos que tu seguiu, né? Conta pra gente. Então, é, O tempo é eu, todo seu. eu gosto de dizer que eu fui uma criança de humanas, né? Eu sempre curti muito a parte criativa, desenhar, escrever, pintar, enfim. E eu estudei design gráfico no IFPE, lá em Recife. E por formação profissional, como profissional, eu sempre fui designer, nunca fui nada além disso. O meu primeiro contato com design web aconteceu na escola ainda, né, fim dos anos 90, anos 2000, a gente tinha aquelas aulas de informática que o professor vinha, abria o computador, mostrava como funcionava e pá. Deve estar lembrado, né? Aham, sim. E, né, numa dessas aulas, a gente aprendeu HTML. Tinha uma aplicação chamada Coffee Cup, e eu lembro muito que era tipo, a interface é dividida, né, na tela, no lado esquerdo você escrevia o HTML, no lado direito renderizava, assim. E aquilo para mim foi muito mágico, marcante, eu escrever alguma coisa e mostrar uma interface gráfica com cores, com tudo mais. Mais avançado que Então o eu bloco de sei notas, né? mais avançado, né? E não é só o Paint que eu faço os desenhos e tal. Então eu meio que sempre fui guiada assim para o lado criativo e quando eu ganhei meu primeiro computador, eu, sei lá, virava noites aprendendo HTML, aprendendo a usar o Photoshop, enfim, as tools, né, de design que me ajudaram bastante no tempo de faculdade. Mas eu nunca me via assim como designer, né? Eu via o designer como designer de moda, como a pessoa que, sei lá, criava roupas, que tinha aquela parte mais criativa para fashion. E eu acabei, assim, meio que na louca, fazendo prestando vestibular para o IFPE, passei, fiz o curso de design gráfico lá e foi bastante interessante porque me deu a base, o background, assim, da história do design, né, a questão mais acadêmica, mas eu sempre senti falta do lance digital, do computador, né, de construir sites, de montar as pecinhas. E antes de acabar o curso, na verdade, eu ingressei bem rápido no mercado, eu comecei a trabalhar em uma agência digital lá em Recife, pequena. Minha carreira começou, assim, nessas agências que faziam de um tudo. Então, como eu já tinha um conhecimento técnico, né, em design, digamos assim, eu era a designer que codificava. Então, eu fazia o template do e-mail marketing, eu fazia site na mão, eu fazia flash, site em flash e tal. Era webmaster já, não? Webmaster, web designer, né? E eu acho que esse sempre foi, tipo, meu interesse, mas também meu diferencial. E eu acabei trabalhando, acho que por uns 5 anos, só nesse tipo de jobs, né, em agências, mas eu sempre achava que era normal. Designers qualificam. Como eu era a única, ou tinha, sei lá, só mais um designer do lado, que era mais focado em branding, eu sempre estava ali entre design e desenvolvimento. E aí, só que, não sei se vocês já trabalharam em agência, mas é aquela coisa, você é uma máquina de criatividade, né? Você chega um briefing, você faz o job, entrega, chega o outro, você tem que continuar criando. E eu comecei a entender que eu queria saber se as coisas funcionavam, saber como é que as pessoas estavam usando, e tentar entender. E não tinha um espaço muito grande para isso nas empresas que eu trabalhava. E eu também não sabia onde mais em Recife eu poderia me encaixar, quais oportunidades existiam. E aí, em 2013, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos. Eu fui estudar inglês porque eu sabia que, tipo, se eu quiser trabalhar numa empresa, sei lá, em São Paulo, sabe, que, tipo, me dê uma oportunidade maior, eu quero ter um diferencial, eu não quero só ser designer. E aí, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui pro César, assim, imediatamente, já fiz minhas entrevistas lá, foi tudo em inglês, entrei num projeto internacional, trabalhei do lado da Alice Lucena, que vocês já conversaram com ela. Olha! A Alice estava do meu lado, literalmente, eu ficava vendo o que ela fazia e tal. E no César, eu entrei
também com esse perfil, né? Designer visual que codifica. Então, era UI designer ou UI engineer, e eu montava a interface gráfica, montava HTML, escrevia CSS, validava, testava a aplicação em diferentes dispositivos, escrevia acceptance criteria, tinha um partnership com o UX designer, né, que fazia research muito forte, mas também com o pessoal de engenharia. Então, tipo, me deu uma base, assim, bem forte em produto. Isso foi no César. Enfim, depois dessa experiência, eu queria morar fora, né, inquieta, e acabei vindo parar aqui na Holanda. Trabalhei numa empresa chamada Backbase, fazia business, corporate banking, era uma fintech, e estou desde 2018, no fim de 2018, na GitLab. A gente vai conversar mais um pouquinho sobre isso, e a GitLab é onde eu comecei como Product Designer, agora eu estou Staff Product Designer, que é a liderança de contribuidor individual, e também estou no cargo de Product Design Manager. Estou cobrindo duas áreas ali, duas funções dentro da empresa. Então, essa é minha historinha resumida. Eu achei muito interessante esse teu background de programação, né, de código, desenvolvimento, porque existe sempre essa dúvida, né? Mas assim, eu acho que essa dúvida, na verdade, ela já está um pouco batida, sobre se designer precisa saber programar, né? Se designer precisa entender de código. Eu pessoalmente entendo que não é necessário, mas que é bom, porque eu entendo que o código, uma vez que nós somos designers digitais, o código é a nossa matéria-prima, né? E eu queria saber de tu, assim, tanto do ponto de vista do quanto que tu percebe que isso te ajudou no design de produto, né? E o quanto que tu acha que realmente é relevante, assim, que designers precisem saber pelo menos o básico ali de como se constroem, né? Enfim, sistemas do ponto de vista de código, assim. O quanto que tu percebe a importância e a relevância disso? Eu vejo uma diferença bem gritante, assim, entre designers que trabalham, por exemplo, em empresas que eu já trabalhei, em times que eu já fiz parte, que entendem a semântica, como você falou, né, que entendem, assim, o conceito, o meio, e dos que não entendem. Então, eu acho que hoje em dia, se você não se der o trabalho, ou se você não se der a oportunidade de aprender como a web é feita, principalmente a web, né, como é construída, por que as coisas são do jeito que são, você vai acabar ficando para trás. Porque as empresas estão entendendo que o design não é só o visual, não é só mais o estilo, né? É como você constrói, é performance, é usabilidade, é acessibilidade. Então, você como uma pessoa de design conseguir captar como a interface é construída e traduzir aquilo nas suas propostas, você vai estar 10 passos à frente, sabe? Porque você consegue se comunicar com o seu desenvolvedor, você consegue se comunicar com as pessoas de produto ao seu redor, você consegue saber como as coisas basicamente funcionam. Então, eu sou da teoria que, sim, designers não precisam saber o meio, não precisa codificar, mas tem que entender. Eu acho que é um diferencial, para mim foi um diferencial, mas foi assim, tipo, né, porque eu já sabia da curiosidade mesmo, era o meu hobby, e os próximos, isso vai facilitar, assim, você a ter conversas mais profundas sobre o produto, a visão do produto, enfim. Eu acho que isso vale também o contrário, né? Eu trabalhei com desenvolvedores que tinham um bom background, assim, uma boa bagagem de design, assim, um entendimento, e isso ajuda nessa dinâmica, né? De trazer eles para o processo também, isso faz uma diferença bacana. Uhum. Exato. Deixa eu só voltar um ponto, Rayana, que eu queria... A gente chegou no GitLab, né? Onde a gente vai desenvolver um pouco mais a conversa, mas eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa transição, assim, para Amsterdã, para o processo de mudança, como foi esse processo de ir para lá, de buscar vagas. Conta aí um pouco da experiência e dicas para quem tem interesse em fazer coisa parecida. Você é um podcast agora de vagas de emprego. Classificados. Classificadas. Então, para mim foi meio na louca, assim, eu botei na cabeça, tipo, eu quero morar fora, eu não quero só viajar, eu quero ter a experiência de morar fora e eu quero saber como é que eu vou me desenrolar como designer, sei lá, fora do Brasil, basicamente isso. E aí eu comecei a procurar nos Estados Unidos, né, mas os Estados Unidos tem toda aquela questão de imigração. Na época eu não estava nem muito afim de me estressar, eu queria uma coisa basicamente fácil.
E aí eu acabei olhando, recebendo propostas, fazendo entrevistas muito na Holanda, com foco na Holanda, Alemanha, Polônia. E eu recebi uma proposta para vir para Amsterdã. E eu basicamente peguei, sabe, e vim. Foi assim, bem na louca. Eu vou falar, ser bem sincera, é fácil se você tem os skills, né? Se você está disposto a fazer as entrevistas, primeiramente porque aqui na Holanda o governo tem um incentivo muito forte de trazer estrangeiros para trabalhar em tecnologia, porque tem um gap muito grande, né? As pessoas aqui se formam muito em business, em administração, enfim, coisas não tão focadas na tecnologia nesse sentido, em TI, e tem muito brasileiro aqui. Tem muito, muito, muito brasileiro na Holanda, na Alemanha e tal. Então, eu acho que, como qualquer outra entrevista, se você olhar no LinkedIn, você procurar as vagas num local específico e procurar se a empresa, sabe, contrata estrangeiros, se o país tem um incentivo do tipo que a Holanda tem, se torna mais fácil. E, claro, ter o inglês. Eu acho que esse é um dos diferenciais também. Então, o meu processo foi meio louco, assim. Eu fiz as entrevistas, eu recebi a proposta, e aí se eu vou, porque se der merda, se der errado, eu volto pro César. Eu amo o César. Tô feliz. E eu vim, assim, sem muitas pretensões e tô aqui há 5 anos já. Assim, que aí não tem tanta gente técnica, o pessoal vai mais para a área de administração. Do ponto de vista técnico, assim, de tu se integrar com o time, com as pessoas das empresas com quem tu trabalhou, tu sentiu, assim, algum tipo de gap ou alguma coisa que a diferença cultural e técnica, assim, entre a prática de design daí para cá? Eu senti que, nas experiências que eu tive em empresas aqui na Holanda, eu senti um gap técnico comparado com o Brasil, com as experiências que eu tive no Brasil. Eu achei que as pessoas estavam muito mais preparadas, estavam tipo 10 passos à frente no Brasil. Por exemplo, a questão de rodar em Scrum, trabalhar em Agile, não trabalhar assim tipo no modelo Waterfall e tal, ter times de UX, ter research. Aqui é a impressão que eu tenho, tá? Pode ser uma coisa completamente diferente em outros países da Europa, mas como eu vejo e a comunidade de design, as pessoas que eu converso, está crescendo aqui agora, né? Se você olhar para Recife, por exemplo, eu vejo o Recife é visto como uma referência em tecnologia, né, em TI no Brasil. Então, na Holanda, tem muita empresa, né? Tem, por exemplo, a Booking, o Booking.com é holandês, tem a GitLab, que é holandesa, enfim, tem uma porrada de empresas nessa região aqui da Europa, mas tem muito estrangeiro trabalhando, porque o expertise, né, tá sendo trazido de fora. E eu senti muita diferença assim, na questão cultural também, né? Acho que a gente tem aquela questão da brodagem, da amizade, de passar 8 horas no escritório com a galera, e ser amigão mesmo com quem você trabalha. E aqui eu achei mais separado, assim, sabe? Tipo, tem as pessoas do trabalho, as pessoas da escola, as pessoas da família, e deu 5 horas, é incrível. 5 da tarde, fecha tudo, fecha o computador, cada um vai para sua casa, toma uma cerveja na sexta, mas não tem aquela conexão tão grande, que eu acho que para mim foi um diferencial assim muito forte, porque, como eu comentei antes, né, eu trabalhava com a Alice Lucena do lado, eu via a Alice trabalhando, eu podia aprender junto com ela, eu podia discutir fora do trabalho as questões de design e tal, e eu sentia assim uma separação entre a vida pessoal e a vida profissional, que eu acho que no Brasil é meio emaranhado, assim, a gente. Eu acho que eu tinha... É engraçado, porque quando eu já ouvi muitas vezes esses relatos, né, da diferença cultural em relação a isso, da relação com as pessoas de trabalho, assim, né, com os colegas de trabalho. E eu pensava, onde eu vejo se repetir mais esse discurso é nos Estados Unidos, né? E eu pensava que justamente lá era a exceção. Quando, na verdade, eu acho que a gente no Brasil é que é a exceção, né? E que a regra em outros lugares do mundo é ter essa relação um pouco mais afastada, né? Eu imagino que deva ser difícil. Para mim, esse foi o maior choque cultural. Não foi tanto assim, tipo, sabe, no dia a dia e tal, não. Foi no trabalho. Por exemplo, aqui na Holanda, eles têm 30 minutos de almoço. Então, muita gente come na frente do computador, sabe? Eles trazem um lanche, assim, de casa, eles ficam sentados, eles não conversam. As pessoas têm, a gente fala aqui em inglês, tem uma agenda, né? Tem seus próprios interesses, suas próprias prioridades, e está no trabalho para trabalhar. Eu acho que a gente tem a comunidade, assim, voltada ao trabalho bem mais forte no Brasil, e eu senti muito falta disso. Foi uma das razões, na verdade, por que eu busquei um trabalho completamente remoto,
né, com a GitLab, a gente vai falar um pouquinho disso. E a GitLab não tem escritório. Eu trabalho com pessoas na frente do computador, eu interajo com elas, conheço elas virtualmente, mas eu tenho uma conexão muito mais forte do que as conexões que eu tive no escritório aqui. Então, rola muito, assim, Assim, depende, né? Acho que se você também não for muito social, você vai se dar bem. Mas eu senti falta. Tu levantou agora esse ponto, né, de como a GitLab funciona. Vamos, então, entrar nesse campo aí do teu conhecimento sobre a GitLab. Primeiro, para a galera que está escutando, que não é tão familiarizada, explica para a gente o que é a GitLab e o que vocês fazem. Então, a GitLab é basicamente uma aplicação de desenvolvimento de operações, DevOps, né? Open source. E a gente entrega todo um ecossistema de desenvolvimento de software em uma aplicação. A GitLab começou como um projeto de código aberto, onde equipes podiam colaborar para construir software, e aí foi se expandindo, e hoje ela abrange, sei lá, mais de 10 vertentes do desenvolvimento de software, desde você planejar tasks, você escrever código, você revisar código, segurança, deployments, analytics. É um mundo em uma interface, em um produto. E, como eu falei, a questão de ser tipo empresa remota, a GitLab não tem escritórios, né? Todo mundo trabalha ou de casa ou do seu home office e tal. E somos hoje, eu acho que somos 1.300, eu tenho anotado isso em algum lugar, 1.500, 1.300 pessoas. Quando eu entrei eram menos de 300, há 2 anos atrás, e hoje somos 1.300 em 66 países. Então, é a maior empresa all remote, que a gente chama, no mundo, né? Muitas empresas agora estão mudando para o remote por causa da pandemia. E a GitLab é um espaço onde a gente faz como uma aplicação, né, o controle de versão, como eu falei, CI/CD, DevOps, DevSec, fluxo de trabalho, totalmente remoto. É uma aplicação técnica. Uhum. Às vezes eu tenho até problema de explicar o que é, porque se você não tiver noção do que é, né, o ecossistema de desenvolvimento de software, você não consegue visualizar muito isso. Mas é um ciclo de vida de desenvolvimento de software em uma aplicação. É isso que o nosso produto é. Com 30 milhões Massa. de usuários somente. 30 milhões de usuários, e como é open source, tem a comunidade também, né? Então, tem mais de 3 mil colaboradores. Como é uma aplicação open source, todo mundo pode... você instala o produto de graça, né, no seu servidor, você tem a versão aberta e a versão paga, e você vê tudo que rola no produto, você pode fazer contribuições, você pode ver o que eu estou fazendo, por exemplo, que a empresa é open source, então quer dizer que eu uso a aplicação, né, para construí-la, então você vê tudo que rola lá dentro, e desde marketing até design, até as conversas do CEO, as tasks, e tem uma comunidade bem forte ligada a construir, né, nossa aplicação. Eu sou muito feliz, porque tem esses colaboradores, assim, ao redor, ajudando a gente a mover a empresa. É bem massa. Duas características, assim, bem interessantes da GitLab, que eu acho que vale a pena a gente comentar um pouco mais, né? Porque acho que são bem diferentes de outras empresas, que é justamente isso do all remote, né? Tá todo mundo separado, cada um no seu canto, e é tudo open source. Fala um pouquinho mais, assim, como essa dinâmica tanto do all remote quanto do open source, assim, os ganhos e as diferenças que tu sente, até comparado com outras empresas que tu já trabalhou também. Pela questão dela ser open source, né? Por core da empresa open source, não tem uma coisa de espaço físico, isso forçou, assim, de uma forma natural, a gente a se organizar ao redor da colaboração e comunicação. Então, quando eu comparo, por exemplo, a GitLab com as minhas experiências anteriores, é que eu, como designer de produto, eu tenho acesso a tudo. Absolutamente tudo. Não existem barreiras. Não existe a barreira física de ter uma sala de reunião onde eu não posso ver o que está acontecendo, mas também não existe uma barreira entre eu e os meus usuários, né, aos consumidores. Porque eu sou, de certa forma, uma usuária do produto, né, sou um customer, e meus desenvolvedores, eles são experts, eles são usuários do produto, e a comunidade é aberta. Eu tenho acesso às pessoas que usam o GitLab, e eu posso
entender os pain points delas, eu posso ter acesso aos insights desse tipo de usuário. Então, acho que a diferença maior entre experiências anteriores e a GitLab é que você pode contribuir em muitas vertentes. E essa foi até engraçado, esse é até o lema, né, da empresa, Everyone can contribute. Todo mundo pode contribuir. Essa é a missão da GitLab, é fazer com que toda a colaboração e toda a informação na internet mude de você só escrever ou você só ler para você escrever e editar. Você contribuir para algo. E aí, isso se reflete muito nos valores da empresa, né, de transparência, de colaboração, de resultados, porque não existe barreira entre um product designer e um engineering manager. Você trabalha muito em conjunto, você tem acesso à informação, você vê as tasks das pessoas, você revisa o código, você tem um impacto muito grande dentro do seu role na empresa. E eu posso dar uns exemplos mais para frente para explicar, porque é um tópico bem abrangente, mas para mim é basicamente isso, a colaboração e a abertura, né, a quebrar as barreiras no impacto assim, que o design pode ter dentro de um produto. Eu acho esse ponto muito interessante, assim, porque é claro, né, e evidente essa tendência dos produtos ser cada vez mais colaborativos, né, e colaborativos em todos os sentidos, tanto de colaboração em relação a times poderem trabalhar simultaneamente, quanto em colaboração de ter essa proximidade da comunidade, né, uma vez que você está fazendo um produto que vai ser usado ali por aquela comunidade. Então eu vejo as empresas se aproximarem cada vez mais dessa comunidade para poder, enfim, obter feedbacks e ver quais são as necessidades reais, assim. Eu vejo isso muito acontecer no Figma, por exemplo, né? Eles têm uma relação muito próxima dos designers no Twitter, nos fóruns. Eu estava até, enfim, estudando um pouco ontem no próprio site deles, assim, que tem um dicionário lá, né, de coisas sobre design. E eu acho isso incrível, assim. E eu queria saber de vocês, que também tem esse perfil, né, de ter essa proximidade com a comunidade, e ainda tendo o plus, né, ainda tendo o benefício de ser open source, né? Então, eu queria saber disso, assim, quais que são esses benefícios, né, de ser open source do ponto de vista dessa colaboração, e, enfim, quais são os ganhos que se tem práticos, assim, principalmente para você enquanto designer, né, que está projetando para o humano, que está projetando para aquele usuário, né? Quais são esses benefícios de ter aquele grupo ali, sabe? Sempre mobilizado e sempre perto de você que está desenvolvendo aquelas soluções. É um desafio, mas é uma bênção também, né? Ter todo esse impacto, assim, essa influência vindo de todos os cantos, né? Aham. Eu acho que o diferencial, quando a gente olha, assim, para, por exemplo, a GitLab e o GitHub, vamos falar de competidores, né? De certas formas. Os usuários, os clientes, os customers que decidem usar o GitLab decidem basicamente porque a empresa é open source, sabe? Porque você tem não só acesso ao código, mas você tem o ownership do código. Uhum. Rola, assim, uma diferença entre você apenas pagar por um produto que você está usando e um produto que você pode contribuir e melhorar, e você pode fazer mudanças específicas que vão ajudar o seu time, mas também que vão ajudar a comunidade. Uhum. Então, todas as influências na parte de design, claro que vem do mercado, mas também vem da comunidade. Acho que esse como designer, é um desafio, né? Você ter que entender para onde o mercado está indo, mas também entender como a comunidade pode influenciar o produto. E a gente literalmente escreveu um livro sobre isso, né? Que é o Handbook. Se você for lá procurar, jogar no Google, falando no site da GitLab, tem um Handbook falando sobre como ser uma organização totalmente remota e como ser uma organização open core, a gente chama, né? Não é nem open source nesse momento, porque não é só o código que a gente está abrindo, são todos os processos, os frameworks, como a gente roda, como a gente se colabora, se comunica, para que todas as pessoas possam contribuir para o resultado final, que é para o software. Então, integrar esses aspectos, né, e configurar isso tudo na dinâmica do designer é um desafio,
Mas eu acho que como usuária também do produto, se torna fácil. Uhum. Eu posso ser expert, né? Acontece muito de, por exemplo, tipo, vocês veem, uma vez que tem essa comunidade, né, mobilizada, vem demandas, né, de features, por exemplo, de algumas melhorias partindo de dentro dessa comunidade, assim, ou esses insights para vocês fazerem melhorias no produtos ou criar outros produtos, partem mais de dentro do GitLab. O quanto que é essa relação, assim, o quanto que vem de fora dessas ideias. Vem muita coisa da comunidade. Essa semana até Uhum. revisei um merge request, né? Que era tipo, às vezes são coisas pequenas, sei lá, a cópia, o texto na página, editar alguma coisa e fazer uma melhoria, ou é alguém propondo uma feature assim, porque isso aqui vocês não têm hoje, eu acho que seria muito útil para mim. E aí Uhum. rola assim, de uma pessoa que vem, sei lá, lá do outro lado do mundo, dá uma influência no roadmap da gente, e as prioridades também podem ser mudadas, né, a partir do momento em que a comunidade se envolve no que o time está fazendo. Então, quando vem uma proposta, por exemplo, uma proposta assim, no código, tá? Alguém escreveu uma feature e disse, ei, pessoal da GitLab, designers ou desenvolvedores, eu quero que vocês revisem isso aqui. E aí a Uhum. gente tem, né, cabe a gente aceitar ou não. Aquilo imediatamente entra nas nossas prioridades, né? O que vem da comunidade, tem até no handbook da gente, no site, tem umas guidelines do tempo em que você precisa responder. Você tem que dar uma urgência à comunidade, porque a gente quer que as pessoas continuem contribuindo, né? Que elas não só contribuem com algo e vá para o backlog, não. Em 2, 3 horas tem que ter alguém lá respondendo. E aí entra no ciclo de engenharia normal, entra na revisão do design, então eu vou lá, reviso, ver se segue todos os specs, se encaixa nas guidelines do nosso design system, dou minhas opiniões, e aí vem o nosso engenheiro, conversa, explica, revisa o código, aprova ou não, e entra no produto, como a parte de release. E claro que essa é a parte técnica, né? A gente tem os usuários técnicos, mas também tem as personas, tem os usuários que não são técnicos, que são, por exemplo, a galera de business, né? Tem os diretores que, sei lá, aprovam ou que compram o GitLab, que tem que aprovar ou revisar a análise de dados, de como é que o sistema está rodando e tal. Essas pessoas a gente chega nela através de UX Research, né? Através das conversas para entender os pain points desse consumidor, entender o framework deles, entender onde que a empresa dele, para onde é que eles estão indo e como é que aquele nicho se encaixa no roadmap da gente. Então, o pessoal do UX Research tem um número de frameworks, né? Jobs to be done, tem UX Showcase, tem scorecards, além das coisas normais de usabilidade, de teste de usuário e tal, que eles entram em contato direto com os consumidores, e é muito fácil. Isso eu falo assim, eu fico impressionada, porque tipo, eu não tenho nem dificuldade de pensar como é que eu vou conversar com um cliente, uma pessoa da comunidade, um usuário, porque eles vêm até a gente, é incrível. Isso eu É sou isso que bem eu ia mimada nessa perguntar, questão. a facilidade de. Eu imagino que seja fácil até para você recrutar gente, né? Para fazer teste, para fazer Muito, pesquisa, né? muito. Se eu Uhum. botar no Twitter agora, tipo, gente, eu preciso de 5 pessoas para testar uma feature do CI/CD da GitLab. Claro que você ganha, sei lá, um Um gift card, né, valezinho. para participar, vale. Mas é assim, ó, 10 100 minutos, mil vai ter. pessoas. Vai. É até horrível, porque você recebe tanto request, tanta gente interessada, que você não Aham. consegue, né, atender todo mundo. Por Sim. isso que a gente tem um portal chamado First Look, a GitLab First Look, em que se Uhum. você for um usuário, né, produto, ou até se você não for usuário da GitLab, mas você usa CI/CD, DevOps, enfim, você usa parte desse framework, né, você trabalha com isso, se inscreve lá, diz, eu sou um DevOps Engineer, faço tal coisa, e aí o nosso time de research depois filtra quando a gente vai fazer as pesquisas e tenta entender se essa pessoa que está interessada em participar do research se encaixa nas nossas iniciativas. Eu nunca tive problema achando gente com opinião para dar.
Que massa. E falando um pouco mais dessa... Assim, a gente tá comentando, né, sobre comunidade, sobre ter esse tipo de usuário, mas eu queria que tu comentasse um pouco mais também sobre a dinâmica que é de você ter esse tipo particular de usuário, né? Porque não é um end user comum. Ele é um desenvolvedor, que é um cara que provavelmente é teu peer também, que é tu também, como tu tá dizendo, e é um perfil característico, né, de usuário. Como é a diferença de você projetar para esse tipo de perfil especificamente, né, que é tão técnico assim, power user, né? Eu acho que tem duas coisas que assim vem na minha cabeça. Uma que todos os meus desenvolvedores do meu time atual, eles são os nossos customers. Por Uhum. exemplo, eu estou agora no time at Verify, que é na parte de CI, né, Continuous Integration. E para a gente rodar GitLab, a gente tem que ter essas features prontas. Né? A gente chama o dogfooding. A gente constrói as funcionalidades para a gente mesmo usar e depois para o cliente usar, para a comunidade usar. Então, quando até eu como designer, né, como eu uso a interface, eu também sou uma customer, eu sou uma power user, digamos assim, rola assim um lance da gente sempre estar ligado nos improvements do produto, né? E não só assim de pensar, é o power user, vamos construir essa feature mais complicada aqui para resolver todos os problemas, não. Qual é o bare minimum? Qual é o MVC do MVC que a gente pode liberar hoje no back-end, que vai influenciar o roadmap do design daqui a 2, 3 milestones, né? As milestones a gente são a cada 22 dias, a cada mês. Então rola muito assim a interação, o processo de interação, do dogfooding, de estar envolvido na comunidade de open source é muito forte dentro dos times, né, de CI/CD da GitLab, porque para construir o produto, para usar o produto a gente tem que construir ele primeiro. Então a minha equipe é muito, né, eu trabalho muito com back-end engineer, acho que antes da GitLab eu nunca tive a experiência de trabalhar com galera de back-end assim, dia a dia. Eles que têm que coitados, eles têm que ficar me explicando, tipo, o tempo inteiro o que é isso, o que é um runner, o que é um CI, o que é uma pipeline. Porque como designer, o desafio da gente na GitLab como um todo, é simplificar um processo super complexo de desenvolvimento do software e entregar tudo em uma única interface. E entregar tudo de uma forma contínua, né? Uma forma que, tipo, quando eu estou lá criando uma release, eu estou criando um objeto, eu estou revisando o código, a partir do momento em que meu software está pronto e vai ter um release daquela aplicação, tem que ser bem seamless, tem que ser um processo contínuo, fácil de usar, simplificado e que tipo, meio que pertence à mesma família. Então... Eita, desculpa te interromper, mas... Não, pode falar. É que eu fico pensando assim, tu comentou que parece ser muito interessante isso, né? De você estar do lado ali de uma pessoa que é potencialmente usuária, de você ter essa visão também. Isso acaba aumentando muito a dinâmica e a eficiência, eu imagino, na construção de features, na proposição de ideias. Mas, ao mesmo tempo, eu me pergunto assim, vocês têm alguma preocupação de isso acabar limitando, entre aspas, assim, de a gente não tá olhando para fora, ou a gente não tá testando o suficiente, assim, a gente tá se prendendo à nossa própria visão? Exato. Claro que rola, e são uma das razões por a gente tem os frameworks para validar, por exemplo, a maturidade de uma feature, validar a usabilidade dessa feature com os consumidores. E, por exemplo, eu trabalhei em times que os meus consumidores, né, a gente fala customers, meus usuários, não eram externos, porque ninguém, além da GitLab, estava usando uma feature dessa. Então, por exemplo, eu fiz merge trains no ano passado retrasado, é uma feature totalmente complexa, que veio assim da cabeça das pessoas do nosso time, que nenhuma outra empresa lá fora estava usando, mas que se desbloqueasse o fluxo, né, os problemas que os meninos estavam tendo na parte de validação do software, a gente poderia potencialmente colocar essa feature no mercado, sabe? E mostrar já para os consumidores da gente, para os usuários, que, ei, a gente já está usando isso aqui. Que tal vocês também testarem? Então, nesse caso, o meu usuário vai ser o meu desenvolvedor. Então, eu fiz entrevistas com as pessoas dentro da GitLab, com as pessoas de diversos times, e eles têm que influenciar o roadmap, eles têm que influenciar o design, claramente. Mas também quando a gente fala sobre não querer tanto que os nossos times influenciem, porque, né, somos experts. É por isso que eu falei, tem uns frameworks de design que a gente valida o problema,
né? Esse problema é real, ele existe além para nós, para nossos consumidores, como é que isso está no mercado, quais são as aplicações que fazem isso hoje, que a gente precisa olhar para frente e tal, e a gente valida, como eu falei, o problema e valida a solução. Então, a Solution Validation, que a gente chama, vai rolar com consumidores externos e com consumidores internos, né? Porque a gente não pode, simplesmente porque não, pensando assim, tipo, não influenciar muito o roadmap, porque a gente sabe demais de produto e ignorar o conhecimento técnico dos nossos desenvolvedores, não rola isso. Então, tem uma gama de frameworks que a gente usa no time de design para que, quando a gente valide as nossas propostas, a gente sempre tem um benchmark. Tem que ter uma baseline, que a gente fala, na verdade, né? Além das personas, o número de usuários, né? Quais são os cenários que a gente está testando, qual a maturidade dessa feature hoje e, tipo, daqui a 3 meses, quando a gente for revalidar de novo e for revalidar com o mesmo tipo de personas, ou internas ou externas. Então, eu sou meio assim, biased para falar, meus desenvolvedores não influenciam. Não, eles influenciam, eles têm o direito de influenciar porque eles usam a nossa aplicação no dia a dia e eles têm que ser ouvidos tanto quanto a comunidade, tanto quanto as pessoas que estão pagando para usar o produto, mas a gente, né, entra já para tirar aquela dúvida assim, tipo, será que está muito influenciado, as propostas estão sendo muito influenciadas apenas pela questão técnica? Por isso que o design produto nesse momento não é tão apenas criar o visual, mas conversar com o mercado, com os usuários e adicionar o input dos nossos desenvolvedores nas propostas. Para mim isso é bem diferente de outras empresas que eu trabalhei, em que sempre vinha de fora, né? Vinha assim o feedback dos clientes, do usuário e tal. Na gente não. As features às vezes começam vem dos times, e aí a gente expande tudo. É bem diferente, é bem interessante isso. Total, imagino. E, assim, tu falou do time de design e da forma que vocês estão ali mediando essas interações, mas entre vocês, assim, que tipos de designer existem no GitLab e como é que vocês interagem entre si? Quais são os perfis? Massa. Hoje somos, uns 57? E quando eu entrei, acho que eram uns 13 designers, 13, 15. O departamento agora de design abrange o time de UX Research, Technical Writers também, são do time de design, Product Designers e todos os gerentes, né? E o pessoal do Foundations, a gente chama UX Foundations, que é o do Design System. Então, o perfil de design da GitLab é o designer generalista. Você vai ser muito bom em design visual, você vai ser muito bom em research, você vai ser um pouquinho técnico, sabe? Você faz de um tudo, porque geralmente você é o único designer no time. Então, tem um time de front-ends, tem o back-end developers, tem um researcher que é responsável pela área, e o product designer vai trabalhar na UI, né, usando os princípios do design system, vai revisar o código quando o front-end estiver pronto, vai escrever acceptance criteria, vai fazer research, vai fazer de um tudo. Então, o perfil da gente é esse. E até porque, pela questão da gente ser uma empresa completamente remota, fica difícil, eu acho que você ser apenas bom em uma coisa, ou você ser expert, sei lá, em visual design. Você ia sentar lá o resto do dia, depois que você terminou sua task, porque você está sozinho, né? Não tem aquela troca, assim, uma dinâmica como, sei lá, numa empresa colocada, em que a gente realmente precisa apenas da pessoa para fazer o visual. Então, o perfil da gente é mais esse, é mais diversificado, e claro que você pode ser expert em algumas áreas, né, como tem a galera que é expert em acessibilidade, tem um pessoal que gosta muito mais de documentação, né, eu gosto mais da parte técnica, e aí eu escolho, né, eu tenho a liberdade nesse sentido, de escolher qual que é o meu foco dentro da empresa. Por exemplo, o meu foco é o design técnico e o design de pessoas. Então, esse é o meu role atual, né, como staff, ajudar as pessoas que estão dentro da minha área, né, em CI/CD, a entenderem a visão do produto, os designers, a encontrar oportunidades
para que a gente possa compartilhar e trabalhar em features que abranjam diversas áreas do produto e também desbloquear eles, né? Ser tipo a voz do design em certa área, entender como que funciona tecnicamente para ajudar a comunicar as coisas ao redor. Então, você tem que saber um pouco de um todo. Assim, tu falou muito dessa parte, assim, de você pode até ser especialista, mas generalista acaba sendo o principal foco porque você atua em diferentes âmbitos. Mas, assim, geralmente quando a gente pensa em produto digital, em design de produto, a gente pensa no entregável principal sendo ali o handoff que você faz para os desenvolvedores de um layout, um protótipo, alguma coisa desse tipo, né? No caso de vocês, quais são esses principais entregáveis, assim? O que é que o designer no final tem que, ou parcialmente, ou no final do processo, fazer de fato, né? O que é que vira artefato criado pelo designer? Depende de qual for o processo. Por exemplo, se for um processo de validação, seria o research, né? Seria, então, sei lá, as histórias e os insights do research. Se for, por exemplo, eu estiver trabalhando numa task em que eu vá construir, eu tenho que entregar a interface de uma feature X, o entregável vai ser um issue, né? Que é a task em si, que é a descrição do que a gente vai construir, a interface, se você for mudar a interface ou não. Tem muita feature que eu trabalho que tipo, eu só escrevo o que é que vai rolar, porque acontece tudo no back-end, né? A gente está falando de integração a gente tá falando de integração com API. Eu tenho que dizer, quando puxar tal coisa da API vai ser no formato dia, mês, ano, hora, sei lá. E aí, quando você puxar, na próxima release, eu vou trabalhar na UI, e na UI eu vou mostrar aquela data formatada do mesmo jeito que eu disse que ia acontecer no back-end. Então, a gente trabalha... Tem os designers, claro, que são muito mais focados no visual, que fazem entregáveis em Figma, e aí tem os fluxos, né? Trabalha com a UI mais granular. No meu caso, eu estou muito perto do back-end. Então, para mim, o entregável é uma user story. É dizer qual componente do design system que a gente vai usar em tal interface, porque a interface já está construída. Então, eu só preciso dizer o que é que se encaixa naquele âmbito. Mas isso não quer dizer que não existem entregáveis, né, de visuais, né? Isso rola muito ainda. Isso é muito interessante, assim, porque, tipo, por exemplo, num discovery, por exemplo, de uma feature, qualquer melhoria que vocês vão entregar, como é que rola essa questão da exploração, da observação, né, do trabalho do desenvolvedor, né, que acaba sendo o usuário final de vocês? Tipo, vocês possuem, sei lá, metodologias específicas para poder ter esse entendimento mais profundo? Porque, assim, é um trabalho muito técnico, né, deles. É aquela coisa entre, tipo, ele tá escrevendo código e você tem que entender não só ali propriamente do código, mas você tem que entender da construção do que ele está fazendo ali, né? Da mecânica de trabalho, da organização de trabalho do desenvolvedor. Então, tipo, vocês possuem alguma metodologia, enfim, processos de design especificamente para poder fazer essa estruturação desse conhecimento? Como é que vocês integram eles nesse processo de design também, sabe? Como é que é isso? Isso que fica... É uma grande curiosidade, assim, para mim. O mistério, né? Gente, como é que vocês... Então, eu acho que além da análise heurística, né, eu particularmente, eu sou adepta. Eu tenho que entender como é que essa aplicação funciona antes de querer inventar coisas ou desmistificar certas partes das features. Além da análise heurística, a gente tem uma série de frameworks, por exemplo, que a gente usa os jobs to be done. Não sei se vocês já ouviram falar ou estão usando. Então, a gente usa os jobs to be done como uma lente, né, para visualizar os produtos ou soluções a partir de tarefas que os clientes ou que os usuários, enfim, que as pessoas estão tentando realizar no produto. Então, quando a gente aplica esse framework, né, que permite que você entenda o negócio, entenda as pessoas e entenda o flow, o cenário de certa task dentro do produto, é quando a gente começa a tentar quebrar isso em análises. Por exemplo, eu estou não querendo comparar um job to be done com a user story, claro, mas se eu tenho um job, por exemplo, como um usuário de CI/CD, jobs to be done geralmente são personas agnósticos, né, tecnologia agnóstica e aplicação,
não fala exatamente como um usuário da GitLab. Como um usuário de CI/CD, ou como uma pessoa que usa CI/CD, eu quero fazer a release do meu software de forma rápida, para que eu tenha a visualização, sei lá, do package do meu software em apenas uma tela. Enfim, rola um negócio assim desse jeito. E aí, o que é que a gente faz? A gente quebra as tasks em cenários, e o que eu faço é apresentar essa task para o usuário e geralmente observar, não interromper. Então, tipo, você tem um job aqui, a sua task é essa, me mostra como é que você faz. E é isso. É visualizar e pegar os pain points, pegar esses insights dele e analisar de uma forma meio que, tipo... Eu tô tentando falar as palavras em inglês, mas é meio agnóstica Sim. ao produto, né? Como que esse usuário completa essa task em dado cenário? É basicamente isso. E fazer a observação. O que é que você fala especificamente quando você fala em agnóstico? Pra gente entender. Por exemplo... ai, meu Deus, deixa eu tentar explicar em português. Como é que é pra gente estruturar um job to be done. Pensa assim. Quando eu estou construindo uma feature, eu não estou construindo uma feature para o usuário do GitLab. Eu não estou dizendo assim, eu vou construir essa feature para o Tiago, porque o Tiago é um designer e ele quer usar Git, ou quer usar GitLab para manter os arquivos de design dele organizados, enfim. Fazer o storage no Git. E por isso o Tiago quer, sei lá, visualizar a UI, a miniatura da aplicação, do arquivo dele dentro da GitLab. Não é desse jeito. Qual que é o benefício que um usuário terá, né, em visualizar uma miniatura de um arquivo dentro da GitLab? E qual o processo, qual o procedimento que vai ser feito para que essa pessoa chegue até a completar essa task? E por que ela precisa? Em quais circunstâncias? O onde e como? Então, tem uma hierarquia no job to be done relacionada à história do usuário e à tarefa que o usuário quer completar e o porquê, né? E se ele conseguir fazer isso com o GitLab, massa, né? E se não, tipo, quais as aplicações que a gente tem lá fora que estão completando essas tasks? Então, quando a gente tenta falar em jobs to be done, ou falar, tipo, como os cenários e os testes, é que eles são analisados individualmente, dando uma certa flexibilidade aos métodos como o usuário vai completar essa task. Porque justamente a gente não quer influenciar, a gente está construindo uma feature para a persona X, para a persona designer Tiago, ou para a persona desenvolvedora Rayana. Não. A gente não sabe quem vai usar essa feature. A GitLab é um mundo, sabe, de funcionalidade. Né? É um mundo de funcionalidade num produto só. Então, eu tenho, por exemplo, uma persona, o Release Manager, né? Eu trabalhei com essa persona que eu tinha a técnica, a não técnica, e eu tinha a pessoa de marketing que fazia tasks de Release Management. Como é que eu vou construir 3 features para resolver um problema, né? Então, é você tirar o usuário, a persona, ou tirar a persona e tirar a tecnologia para resolver o problema, literalmente. E aí a gente tem um monte de página lá no Handbook que fala sobre isso, de como você deve usar um job to be done, como validar, como criar um mapa para que a gente entenda quais são as tasks, quais são os jobs mais importantes, hierarquicamente, né, para completar certas tasks. E aí é um mundo de informação, mas geralmente a gente valida isso mostrando os cenários, né, com protótipo ou não, depende da task que você quer olhar, e observando as pessoas usarem a aplicação. E falando, né, assim, por cima um pouquinho. A gente está focando bem em jobs to be done, né, em como funciona a prática dessa técnica, mas tem outras técnicas e rituais que vocês, designers particularmente, utilizam. Tu chegou a comentar sobre o showcase e tal. Fala um pouquinho como são essas técnicas e esses rituais que vocês têm. Então, tem uma série de rituais assíncronos, né, que tipo não são assim com todo mundo, né, trabalhando ao mesmo tempo, na mesma hora, e os síncronos. O UX Showcase é uma das formas para a gente
fazer showcase, Uhum. mostrar o que é que está rolando em diversas áreas, né, do departamento de UX, diversas áreas do produto, mostrar resultados de pesquisa ou features que a gente vai construir ou coisas que a gente descobriu no último release, no último mês. E aí cada designer vem com 15 minutos, faz uma apresentação ou chega lá para falar sobre um resultado, para mostrar um insight, assim, no que é que está rolando em diversos times e criar oportunidades de colaboração, né? Porque, enfim, você não precisa estar... acho que você nem consegue estar em cima do que está acontecendo, assim, em tudo ao redor da empresa. A gente tem o Pair Designers, que é um Pair Designers, como é que eu posso falar? Calls, em que você é assignado, você se junta com outro designer de um time lá do outro lado, e aí eles são você é um buddy, né? Você marca ligações uma vez por semana para fazer design critique, ou para conversar sobre o processo, melhorias no seu time, ou challenges que você tem ligados ao trabalho, e como é que acabar descobrindo, assim, o que é que está rolando em outros times. A gente usa como métodos UX Scorecards, também em cima do Jobs to be Done, né, em cima desse processo, para a gente conseguir validar a maturidade do produto. Então, é um processo de pesquisa também e validação que é feito junto com os product managers, então com a galera de produto, seguindo o processo de design, os frameworks. E, nossa, tem tanta coisa. Tem tanta coisa. Tem uma página inteira, assim, no handbook falando sobre o que a gente... a heurística, enfim, todos os processos. E technical writers também, né? A documentação, rola o critique. É bem bacana. E assim, a maioria das coisas são assíncronas. Você grava o vídeo e aí diz, gravei essa aqui, ou então bota no YouTube. Se você for lá no YouTube, na verdade, e procurar GitLab, se você jogar meu nome, já vai aparecer minha cara e um monte de vídeos falando sobre as coisas. Inclusive, um dos pontos que vem bastante se a gente pesquisar é tua experiência e palestras até sobre a questão de design system e que tem muito a ver com aquilo que a gente começou falando, né, que é a integração designer-desenvolvedor, a comunicação e interação entre esses dois tipos de perfis. Isso, pelo que tu falou, tu não vive isso tanto hoje no GitLab, porque tuas entregáveis são menos de interface, menos de componentes desse tipo, né? Mas, na tua experiência, assim, o que é que tu acha que, pelo que tu já trabalhou na construção de design systems e tal, o que é que tu acha que são os principais desafios desse tipo de trabalho e algumas dicas e abordagens, assim, para você manter essa, porque é uma forma de linguagem, basicamente, entre design e desenvolvimento, né? Isso. Eu acho que os desafios vão ser basicamente os mesmos em todas as empresas, né? Adotar, né, o design system como parte do processo de desenvolvimento de produto, de software e de design. Eu passei por isso, eu acho que desde que eu comecei a trabalhar com design systems lá no César, e o César, né, era realmente estruturado e era parte do roadmap. Parte do entregável era o design system, né? Não era uma coisa assim extra que a gente fazia. Eu acho que um dos desafios contínuos que eu vejo muito assim rolando na comunidade de design, aqui também nos eventos de design em Amsterdã que eu frequento, é a adoção e também o design system não só como entregável de design visual, né? A implementação. Eu acho que um dos challenges maiores é como os designers não têm a capacidade técnica para implementar certos aspectos do design system, rola muito essa dependência do desenvolvedor e tentar fazer priorizar, meu Deus, lá não sei nem se as palavras em português ou em inglês. Prioritize. Sim. As features dos componentes, né? Eu acho que se a gente tivesse mais designers empoderados que conseguissem se desenrolar em construir as interfaces gráficas, interfaces visuais, web, a gente poderia ter uma conversa mais, sabe, conjunta entre design e desenvolvimento em relação aos design systems. E na GitLab, atualmente, a gente tem um time, como eu falei, o Foundations, que é dedicado a isso, tem uma líder de design, tem
acho que um ou dois front-ends e tem outro, um designer visual e um design de produto. Eles são meio que tipo os gatekeepers, né? Eles estão ali para ajudar a gente a construir os standards, validar a acessibilidade, validar as cores e tal. Mas os designers de produto de cada time, a gente tem o ownership do design system. Então, se eu estou construindo um protótipo, eu estou usando uma parte do design system, que é a library do Figma. Se eu estou escrevendo um critério de aceitação no meu issue, eu estou usando uma guideline de documentação do design system. E os engenheiros estão usando as partes, né, a UI, né, a parte codificável, reusável do produto. Então, acho que para você chegar no nível de maturidade desse, tem que ter um investimento da organização em design muito grande, sabe? Porque é um compromisso, assim, você... não é nem tipo, dar oportunidade, mas é você entender que não é apenas fazer delivery de software que importa. O que importa são os standards, o que importa é a usabilidade do produto, a reusabilidade do produto. E é bem desafiante, assim, para, tipo, você entrar num ambiente, numa empresa que não tem essa maturidade de design ainda. Eu acho que é muito relacionado com a maturidade e o entendimento do impacto que o design tem na usabilidade do produto, sabe? Além, né, da questão técnica. É porque eu acho que até design system ele não é só ganho de produto. Além de ganho de produto, ele consequentemente gera ganho de negócio, né? Porque Exato. facilita, é economia de tempo, é consistência de produto. Então, assim, fazer, principalmente, né, para empresas que trabalham com clientes, né? Enfim, B2C, B2B, eu acho que você fazer esse entendimento é que é a grande tarefa do design, assim. Acho que se você fizer o cliente, por exemplo, entender que você, enfim, projetar um design system, ele é ganho de negócio também, eu acho que a fluidez é muito... A chance daquilo ali ser priorizado é muito maior, né, assim. Porque, de fato, aí você não está produzindo somente produto, componente, você está produzindo referências, né, propriedade intelectual que você está produzindo. Então, acho que fazer esse entendimento é realmente uma maturidade que a gente ainda precisa alcançar, assim. E eu até puxo mais, assim, sobre esse cenário ideal, que é o que eu também não vejo acontecer muito, que é sobre essa fluidez da comunicação entre o front-end e a equipe de design, que principalmente está envolvida no design system, sabe? Porque um vai beber do outro, assim, um tá dando referência para o outro, sabe? Então, assim, para poder manter essa fluidez e dar essa consistência do produto final que está sendo entregue, eu acho que essa comunicação, assim, é essencial, né? E realmente é um patamar de sonho, assim, que a gente ainda precisa caminhar bastante. Eu sinto. O design system como um produto, acho que faz toda a diferença, né? Você tem um time dedicado a trabalhar naquilo ali e que outras pessoas vão consumir aquilo, né? Não ser algo em paralelo, né? Um trabalho que você está fazendo além dos outros.